Olá, meu nome é Carolina Arce, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu venho para mais um vídeo do canal Aguar e Desaguar. E hoje eu vou falar sobre procrastinação e autossabotagem. Você somente inicia suas ações e projetos quando você sente que está tudo perfeito? Você adia por achar que precisa aprender muito mais porque o que sabe ainda não é suficiente? Tenta dar conta de tudo, porque se falhar é inadmissível. Você se sente dessa forma? Então você pode estar adiando muitas coisas por alguns autossabotadores. Então hoje eu trago aqui também alguns oráculos para guiar esse tema, e um deles que saiu por primeiro é justamente a carta da negação, que ela diz assim: como seria se abrir para receber mais? Como seria se abrir para estar consciente que você pode falhar, que está tudo bem pedir ajuda, que não tem essa necessidade de você dar conta de tudo sozinha, sempre o tempo todo. Isso traz aí alguns comportamentos de comparação, alguns comportamentos de minimização de elogios. E o que que seria isso? Toda vez que você faz alguma coisa, você vai lá comparar com alguém para ver se está melhor, se está pior, e disso você fica achando autocríticas excessivas sobre o que você está fazendo, e isso vai, desestimulando você ter as tuas ações. Por isso que é tão importante a chamada constância. E outro sinal que pode estar tendo aí também é a questão da minimização de elogios. Sempre quando alguém te faz um elogio, você sempre fala: "Ai, não precisa, não, não é isso". Você não se sente merecedora realmente de receber aquele elogio, ou são pequenas coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, que alguém vai te elogiar de alguma forma e você passa por cima e não aceita isso como deveria. E o que que mostra isso? Mostra um padrão que tem muita autocrítica para poder avançar nas coisas, e isso acaba por gerar autossabotadores, causa a procrastinação. Quando algo é muito difícil internamente, que a gente tem as nossas travas, a gente tem os nossos bloqueios, isso acaba por gerar, automaticamente a procrastinação. Porque qualquer barreira que você tenha que precise ser quebrada e transformada e ressignificada, pode a partir de um padrão mais profundo. Então, a questão da qualidade da tarefa ou algo que precise, a pessoa não vai saber fazer, isso pode interferir também nas outras áreas da sua vida, até mesmo no profissional, por exemplo, como saber delegar. Né, o pedir ajuda, confiar em outras pessoas para que te ajudem num determinado momento. Então tem muitas coisas que a gente vai se abrindo conforme algumas experiências que você vai passando. E o que que fala sobre isso? Fala muitas vezes de uma pessoa muito sobrecarregada. Então você vai acumulando coisas, vai acumulando tarefas, achando que você precisa realmente fazer tudo sozinha. E acaba adiando os projetos que realmente precisam para você dê uma guinada na sua vida, você acaba procrastinando essas mudanças e fica ali no degrau firme, daqui aguenta tudo, daqui faz tudo sozinha, daqui multitarefas, aqui não precisa pedir ajuda, né, a guerreira que dá conta de tudo. E isso acontece o quê? Acontece que teu corpo vai sentindo essas consequências. E se você não toma uma atitude, a vida vai tomar uma atitude por você. Vai chegar sim um determinado período que ela vai te forçar tanto, vai começar a ficar tão pesado esse padrão, você vai sofrer tanto com isso, seja consequências mentais, físicas e emocionais, que de alguma forma você vai ter que abrir mão de alguns padrões para conseguir evoluir, porque a gente está aqui para evoluir. Então, nesse sentido, o que que vem é a carta da rendição. E o que que ela diz? Ela diz que há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie. Você, por acaso, já passou por alguma situação que você está ali insistindo, sofrendo, sofrendo muito, mas você insiste naquele sofrimento porque eu tenho que aguentar, é isso que é certo. Não, é assim que tem que ser feito. Isso fala muito sobre você? Se fala muito sobre você, essa carta vai muito de encontro a isso. Porque muitas vezes na vida
vida, a gente precisa se render, a gente precisa largar os pesos. E quanto mais a gente se aprofunda nesse padrão, quanto mais a gente se aprofunda nesse perfil dessa mulher que sustenta tudo, né, que é aquela que está cansada, sobrecarregada, porque daí você pode descansar, mas na verdade você acorda no outro dia, você não vai estar descansada. Você pode até ter um momento de relaxamento, mas mesmo assim não vai tirar a sobrecarga total. Por quê? Porque isso está acumulado, né, esse acúmulo, de energia densa mesmo no corpo, faz com que você, às vezes sustente situações que nem são suas, né, situações que poderiam ser compartilhadas e poderiam ficar mais leve, então não adianta. Você pode insistir num determinado padrão, mas a vida ela vai ficar te dando voltas, né, vai ficar te dando rasteiras até que você perceba qual é o padrão que você precisa mudar, porque aquilo vai gerar uma situação tão desconfortável para você, que você não vai mais conseguir sustentar, e daí vai ser o momento de se render. E quando você se rende, é quando você larga realmente e fala: "Eu estou muito cansada, eu não aguento mais isso". E a partir desse momento, quando você larga esse fardo, quando você larga esse peso, as coisas elas de alguma forma, quando você aceita que não precisa ser dessa forma, automaticamente tua frequência já vai mudando para que outras coisas cheguem na tua vida. E isso é real. Mas a partir do momento que você toma essa consciência para você de que sim, é um padrão, de que sim, você pode fazer diferente, que você não precisa ficar aguentando tudo de todos, você pode pedir ajuda, você pode começar com as coisas não sendo totalmente perfeitas, você pode começar com o que você sabe, porque o que você sabe já é o bastante para você iniciar algo. Então, tudo pode ser feito de maneira construída, né. Você pode começar no passo a passo, tudo é começado no passo a passo. E é assim que acontece tudo na vida. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Porque nesse ponto, se você adia, 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 você só procrastina as coisas e acaba por não trazer nada palpável na tua vida e acaba por não trazer mudanças. E as pequenas mudanças, elas fazem muita diferença na vida. As mudanças sutis do teu dia a dia, as pequenas escolhas do teu dia a dia. Aceitar verdadeiramente um elogio, deixar aquela autocrítica de lado e começar fazendo com o que você já sabe. Não precisa estar 100% perfeito para que você comece a fazer algo, colocar os seus projetos para rodar e não negar, né, a carta da negação ela tá aqui, né, tem aqui ó, uma mão, né, dando ali flores e uma pessoa de costas, né. Então o que que você não está sabendo ver da vida? O que que você não está sabendo aceitar da vida? Por quê? Porque falta rendição. Quando a gente fica muito preso num padrão, quando a gente fica muito preso num autossabotador nosso, muito endurecida naquele "tem que ser assim, não, eu tenho que aguentar tudo, não, eu tenho que ser perfeito, não, eu tenho que saber mais", isso vai acabar te deixando exausta, o teu corpo vai pedir socorro, né, tua mente vai pedir socorro, teu emocional vai pedir socorro, e não há descanso que você faça que vá te aliviar e fazer essa soltura necessária. Então sempre a gente precisa esvaziar, mas também reconhecer e trazer consciência para o nosso campo, saber o que de fato está gerando a procrastinação. E, mais uma vez, trago aqui, existem sim ferramentas para a gente saber quais são os seus padrões de autossabotagem e também fazer com que você crie consciência disso e também fazer com que a gente olhe para isso e ressignifique de uma forma diferente. Como? A gente pode ter aí processos terapêuticos para fazer identificação e o mapeamento do que está gerando bloqueio na tua vida, o que está gerando esses processos de procrastinação, para que você e que está te deixando exausta nesse sentido, porque ao mesmo tempo que você adia, mas aquilo te consome. Então a gente consegue identificar dentro do teu campo quais são esses padrões e como desbloqueá-los, como ressignificar isso. A gente faz a movimentação energética e também sistêmica para que isso reverbere de uma maneira diferente no teu campo e o teu campo passe a atrair
com outras frequências, gerar um outro tipo de magnetismo para que você construa uma nova identidade em cima dessa quebra de padrão. E o que vem para isso também é a gente não deixar de mostrar com liberdade a nossa essência. E tá tudo bem a gente entregar algumas armaduras durante o tempo, ninguém vai vir te cobrar em relação a isso, a cobrança é tua, interna, e você deixando de se culpar por isso, você transforma o ambiente ao seu redor e também o seu magnetismo pessoal para atrair outros tipos de situação. Então, essa parte é muito importante. E aqui eu trago também o elemento água como purificação disso tudo. E o que que o elemento água traz? O elemento água, na verdade, ele traz a fluidez, ele traz a flexibilidade. Por que que eu estou falando desse elemento água? Porque aqui a gente tem a carta do sapo nas cartas xamânicas, que saiu junto com todas essas energias aqui. E o que que essa carta diz? Essa carta ela tá ligado ao elemento água. Então a gente escuta o coachar dos sapos quando a gente tem eh, pós-chuva. Esse animal, ele tá ligado muito ao elemento água, né. É a nossa versão intrauterina, porque a gente nasce por meio do elemento água, a gente transita entre os 2 mundos, mas o primeiro é a partir da água, muito coincidente como o sapo ele só vem para a terra quando ele já está inteiramente formado, né. Então é navegando nessas águas e quando a gente está muito firme, a gente tem que voltar para essa purificação, para realmente tirar essas águas paradas, movimentar o nosso interno, para que flua algo diferente. E como que você vai fazer isso? Olhando para dentro, num processo de autoconhecimento, num processo terapêutico, fazendo a movimentação desse campo, seja ela com ferramentas que te ajudem nessa evolução, né, nesse desenvolvimento pessoal que é tão importante que eu trago aqui sempre em todos os vídeos. Então, nada precisa andar sozinho, você pode ter apoio terapêutico para fazer essa trajetória, para fazer esse processo, mas a primeira atitude parte de você, e é o teu sim dizendo para esses processos internos, para esse autoconhecimento, seja por meio, das terapias, né, convencionais, seja através das terapias energéticas, das holísticas. Então você pode buscar aí diversas ferramentas para estar passando por esses processos, o importante é você dizer sim para você mesmo. E daí vem a carta da atitude para encerrar aqui esses oráculos que eu estou tirando, que ela diz assim: "Você é responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem suas decisões." Ou seja, tudo parte das nossas atitudes. Não existe como ser diferente. Ninguém vai fazer pela gente. A gente que tem que fazer por nós mesmos. Não há outra forma. Você precisa dizer o tão chamado sim, né? O tão esperado sim para você mesmo, sim para a tua essência, sim para você desbloquear esses padrões, para você olhar para isso de uma outra forma, ressignificando a forma de você olhar para a vida, transformando aí teus pontos de vista que às vezes pode ser muito inflexíveis e muito enrijecido para uma, flexibilidade maior, trazendo aí um amadurecimento e uma evolução, e para isso a gente traz dentro das nossas águas internas, purificando toda essa energia, voltando talvez até nessa energia intrauterina, que é o que traz aqui também, na nossa formação, e de tudo que vem com isso, né. Eu já falei bastante vezes aqui que a gente traz aí alguns padrões na nossa memória celular, principalmente na época, da nossa fase intrauterina, quando a gente está ali, né, no útero da nossa mãe, sendo gestado, e ainda temos muitos padrões aí que carregamos de geração em geração, e isso pode sim estar acarretando a procrastinação que você tem na tua vida, os teus padrões de autossabotadores, né, alguns gatilhos que podem gerar, sensações de desconforto, ou aquela sobrecarga que você não entende mais nem da onde vem. Isso já está tão enraizado dentro de você, que você vive no automático e toca sua vida, aceitando essa carga muito pesada. E só que a partir de um certo momento isso não funciona mais na tua vida. E se você não para olhar isso, a vida vai parar você.
pode ter certeza disso. Se você não para olhar esses padrões e você se sente tão sobrecarregada nesse sentido, se você não para por conta própria, a vida vai te parar, porque ninguém consegue viver assim por tanto tempo. Você pode, ter sinais que o corpo vai trazendo ao longo do tempo, e se você não olhar para esses sinais, você pode sim ter, travas mais severas da vida em relação até mesmo o teu corpo físico, o mental, o emocional, com crise de ansiedade, né, quadros de depressão, dores, doenças mais sérias, em função de situações ou de padrões que a gente acaba não olhando e acaba desviando e levando isso para o automático e, eh, o padrão, ele adora o automático, né, o padrão, ele adora você falar que foi o destino que te deu, que é o destino, que você não tem escolha, mas a atitude está na tua mão, basta você se render para isso, né, se render para isso é a grande, solução disso tudo, porque o teu sim vai fazer a diferença na tua vida, né. E você parar com as negações, porque você sim, você tem direito, você tem o merecimento da tua vida, você pode transformar a tua vida sim, atraindo situações positivas para a tua vida que te levam para o teu mais. É só você escolher. E isso parte a partir daqui, né. Os nossos pensamentos aí que vão criar as nossas emoções, e essas emoções elas vão gerar as nossas movimentações do nosso campo, da nossa frequência, de tudo que reverbera ao nosso entorno. Então, sim, isso é muito importante para nós. Então, eu deixo aqui esse vídeo, espero que tenha contribuído. Se você gostou, desse conteúdo, se inscreve, siga, comente aqui e venha para as sessões aqui dos processos terapêuticos que eu trabalho, principalmente como o projeto Aguar. É um projeto que você vai no passo a passo, estruturando aí começo, meio e fim de uma jornada com um tema específico que a gente trata aí, quebrando esses padrões para que você enxergue com outros pontos de vista, trazendo o apoio e o suporte necessário para você passar essa jornada com acolhimento e com autocuidado, dizendo teu sim para a tua essência e transformando a sua vida de forma real. Então, siga, se inscreva, me chama nos contatos aqui embaixo. E até o próximo vídeo.